Boa noite, Cíntia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Nivaldo. Boa noite para todos aqueles que estão tirando um tempinho e concorrendo com tantas pessoas para a gente poder fazer essa live, né? Que bom ter todos vocês aqui. Que bom estar aqui com você, Cíntia. Aí é bom demais também, Nivaldo. E eu preciso começar contando um segredo para todo mundo, que é claro que eu vou brincar com você várias vezes nessa live sobre isso. Gente, eu estou muito honrada. É a primeira live do professor Nivaldo. Primeira live desse cara que é fera de processos. Eu, como coordenadora e atuante na área de gestão de pessoas há 20 anos, toda vez que eu preciso implementar um processo, toda vez que eu preciso de algum apoio ou de um professor, eu chamo o professor Nivaldo como um dos meus melhores professores na área de processo. É um prazer ter a honra de você estar comigo na sua primeira live, Nivaldo. Muito grata, viu? Eu que agradeço. Que honra, né, poder começar assim, em grande estilo com você. E eu costumo dizer que elogio vindo de amigo não é válido, né? Mas mesmo assim agradeço as palavras, tá? E Imagina, obrigada. quero devolver também, falar que você, para nós, né, não só para mim, mas para todos nós, a referência quando a gente fala em gestão de pessoas, e principalmente quando a gente fala de gestão estratégica de pessoas, né? Isso é muito bom poder contar com você nisso aí. Muito grata. Olha, eu tô vendo gente aqui falando, Nivaldo é um gigante dos processos. Você está acompanhando os comentários? O É, eu professor tô... Zwingli, um grande amigo meu lá de São Paulo, aqui com a gente também. A Deise, nossa colega lá do IPOG, olha que coisa boa, muita gente boa nos acompanhando. Eu quero aproveitar para, além de mandar um beijo especial, pedir que as pessoas coloquem perguntas, acenem, façam comentários, para que a nossa live seja mais interativa e a gente possa ajudar você também, que o nosso objetivo aqui, além de falar um pouquinho da mudança do modelo mental, do mindset, nesse momento de pandemia, de Covid, e a importância das pessoas nesse contexto, junto aos processos, é poder tirar dúvidas de vocês. Então, aproveitem esse espaço para que vocês se coloquem. Comentários e dúvidas são todos muito bem-vindos. Nivaldo, me diz uma coisa. Qual o seu grande objetivo, a sua expectativa com esse momento nosso aqui de troca com todas essas pessoas que estão nos assistindo? Bem, Cíntia, essa conversa nossa aqui, para mim, ela é muito importante porque eu acredito fortemente num princípio inquestionável, que não importa se você é católico ou se você é evangélico, se você é vegano ou se você não é vegano, se você é Microsoft ou se você é Java, não importa a sua religião, existe uma coisa que em gestão vale para todo mundo, é uma verdade absoluta. Os dois principais pilares de qualquer negócio, de qualquer porte, em qualquer segmento, é pessoas e processos. Qualquer organização, por menor que seja, por maior que seja, ela está estruturada nesses dois pilares, né? São as pessoas que vão executar o que a empresa precisa fazer para entregar valor para o cliente. E é através dos processos que isso vai ser executado. Então, nesse momento que nós vivemos, acho que nada mais importante do que essa discussão que nós vamos fazer aqui agora. Não só nós dois, mas com todos os envolvidos, né? Você falou bem, né? A gente quer muito contar com a participação das pessoas, com perguntas. E eu acho que esse tema, para esse momento, é extremamente relevante. E eu meio que já queria começar já te colocando numa situação difícil. Já que você, né, me entregou aí que é a minha primeira Nossa, live, você vai né? me mandar para Berlinda assim de cara? Já logo de Você cara, né? chega, é a sua primeira live, tá? Eu já tô assim nessa carreira já desde o início da pandemia. Você chega, é a sua primeira live, você vem e me coloca na parede assim de cara? É De muita cara. folga, né, não, gente? Né? E Diga aí, aí. assim, nas iniciativas, como você bem disse, né, minha especialidade é gestão estratégica de processos, né? E um desafio que a gente tem muito grande no dia a dia não é só de melhorar os processos, de ganhar eficiência com o processo, mas é de como envolver as pessoas nisso, né? E nesse momento que a gente está vivendo, tanto agora, no momento da quarentena, quanto no pós-quarentena,
vai ser um tempo de ganhar eficiência, vai ser um tempo de reinventar. Não tem jeito, as empresas vão ter que se reinventar. Elas vão ter, e reinventar implica em fazer diferente. Não vai dar para fazer do mesmo jeito que a gente fazia antes. Por quê? Porque a gente vai ter uma série de restrições. A gente vai estar vendendo menos, porque vai ter menos pessoas comprando, a gente vai ter problema de acesso a crédito financeiro, a gente vai ter um monte de dificuldades pela frente, né? E aí, a grande pergunta, né, para você que é especialista em gestão de pessoas é como é que a gente pode engajar as pessoas para mudar, né? Não vai ter outro jeito. Como é que a organização vai se reinventar? Mudando. Ela vai ter que mudar o jeito de fazer. E isso implica em mudar o processo. A grande pergunta é como é que a gente engaja, como é que a gente envolve as pessoas da organização, até porque é um momento, o ser humano tem uma tendência natural de resistir à mudança e é um momento delicado para as pessoas também, né? Conta pra gente como é que isso pode ser feito. Olha, isso é um grande desafio para os RHs, que eu atuo muito junto com eles, né? E também para todos os líderes e gestores das empresas. Como engajar pessoas, não só agora, no momento da pandemia, mas depois também. E principalmente uma mudança de modelo mental. Nivaldo, vários especialistas falam, e nós percebemos isso com toda a nossa trajetória, que o mundo nunca mais será como ele era até fevereiro. Então, o cenário que a gente vivia, a flexibilidade, a liberdade, a forma como a gente vivia e trabalhava, vai sofrer grandes mudanças. É o que a gente chama de um modelo mental novo, disruptivo. Vai precisar emergir nesse mundo que eu nem chamo mais de VUCA, porque eu acho que VUCA ele já era antes. Agora ele vai ter outro nome, PanVUCA, sei lá, que é pandemia com VUCA. E as pessoas estão se adaptando à sobrevivência nesse primeiro momento. Eu acho que se a gente for lá para a hierarquia de Maslow, elas ainda estão ali, ó, meu Deus, como é que eu vou sobreviver? Muita gente perdendo emprego, muita gente tendo sua carga horária reduzida, muitas pessoas tendo que trabalhar em casa e conciliar com muitas coisas. Então, a primeira coisa que eu indico é para esses gestores, para essas empresas, para esse engajamento agora e depois, é apoiar os colaboradores no seu novo modelo mental. Orientá-los para qual será o novo mindset, qual é o novo modelo mental esperado por todos nesse novo momento. Dar importância para as pessoas nesse momento, porque realmente nós vamos ter uma queda de consumo, nós vamos ter empresas com problemas financeiros, nós vamos ter vários tipos, né, de situações, talvez a gente nem consiga mapear todas agora. Mas uma coisa é certa, nós vamos precisar das pessoas para sair de tudo isso. De pessoas que trabalhem com foco, com processos, com procedimentos, com metodologia, com visão, com estratégia, com tudo isso. Então, para apoiar as pessoas nesse momento e elas que se engajarem mais, eu preciso ter, primeiro, um objetivo claro da empresa. A empresa, nesse momento, ela precisa de muita transparência para deixar claro para todos os seus stakeholders, vamos dizer assim, né? Todo mundo que está envolvido com ela, não só seus colaboradores, mas também todo o mercado, seus clientes, fornecedores, a comunidade de uma forma geral, qual é o objetivo esperado de todos? Onde a empresa vai? Qual é o foco que ela vai dar agora? Outra coisa importante é trabalhar perdas e ganhos com os colaboradores. Ninguém engaja colaborador, Nivaldo, se na hora de uma mudança eu exijo dele, mas eu não dou nada em troca. E pior, vamos dizer assim, se eu falo para eles que é uma mudança importantíssima e que só tem ganho. Eu vejo muito isso acontecer nas empresas, quando elas vão montar, por exemplo, implementar um software novo. O software, com certeza, no futuro, ele vai ser mais ágil, ele vai trazer informações mais corretas, ele vai possibilitar uma tomada de decisão com maior nível de acerto, mais fácil. Enfim, ok. Mas desde a hora que ele é pensado, implementado, customizado, até ele ficar, vamos dizer assim, pronto para isso, leva um grande tempo. E aí, na hora de vender, a gente fala para o colaborador, não, olha, esse software vai mudar a sua vida vai ficar ótima. É a melhor coisa que poderia ter acontecido para você. Só que a primeira coisa que ele se depara é com um monte de trabalho e um monte de perda. E aí ele fala, poxa, mas ninguém me falou que ia ser assim. Todo mundo só falou que ia ser bom. Então, negociar perdas e ganhos, deixar isso bem claro
e ter a presença forte dos CEOs, dos diretores, dos líderes, é muito importante para engajar colaboradores. Eu tenho convivido com várias empresas de pequeno, médio, grande porte, multinacionais, inclusive, e todas têm feito lives semanais dos gestores, dos diretores, dos CEOs com os colaboradores, falando o que eles estão fazendo nesse momento de crise, falando qual o caminho que a empresa está tomando, contando números que eles estão tendo de perda de receita, de faturamento, ou de perda de recebíveis, para as pessoas terem a consciência da situação da empresa e se sentirem fazendo parte da tomada de decisão. Eles abrem para as pessoas comentarem, darem sugestões. Eu vejo nesse caminho, não sei se você concorda. E o que você falou é perfeito. E é o que eu vivo também no dia a dia, né? O meu trabalho enquanto consultor, né, é ajudar as organizações a mudar, né? A mudar o jeito de fazer. E o que eu tenho percebido vai muito, na prática, né, vai muito ao encontro do que você falou. A gente consegue envolver as pessoas na mudança quando a gente faz elas entenderem que a mudança não é da empresa, que a mudança não é da liderança, que a mudança não é da diretoria. A gente consegue envolver as pessoas quando a gente faz elas acharem que a mudança é delas, quando elas entendem que ela é a responsável pela mudança e que ela vai se beneficiar de alguma forma daquela mudança, né? A mudança é dela. E isso cria o famoso engajamento, né? Fantástico, acho que é bem por aí. Até porque, no mínimo, a empresa vai ter que investir em cursos e treinamentos para treinar para esse novo mindset, para treinar para novas ferramentas, para treinar para uma nova forma de atuação. Isso é extremamente interessante. Nós vamos ver muitos cursos, muita coisa nova aparecendo por aí. Bem, agora é a minha vez, então. Nivaldo, agora que a gente colocou, após a quarentena, a gente vai ter um cenário com empresas fragilizadas. Falta de venda, de faturamento, pessoas com medo, a própria questão da doença, que ainda vai perdurar por um tempo, mesmo quando voltarmos aos nossos postos de trabalho. Como é que a gestão de processos pode apoiar as empresas nesse momento? Essa pergunta é tão bacana porque parece simples, né, quando a gente fala, mas na verdade não é. É o que a gente disse no começo. As empresas vão ter que fazer de uma forma diferente. E a forma pela qual eu faço alguma coisa dentro de uma empresa tem um nome científico. Se chama processo, né? Os processos de negócio são a forma pela qual as pessoas dentro da organização criam valor para o cliente. E agora, além de cuidar das pessoas, a gente precisa cuidar dos clientes, né? Mais do que nunca. E então, ter os processos sob controle é mais do que nunca primordial dentro de qualquer organização. Conhecer o processo, saber como o processo é executado. E isso é muito importante. Não é saber como ele deve ser ou deveria ser executado, mas saber como ele é. Porque eu só consigo... É a vida como ela é, bem Nelson Rodrigues. Isso, é o famoso Zezinho, né? Então, assim, porque eu só vou saber se eu consigo, o que eu preciso melhorar, o que eu posso ter de grande eficiência, se eu conheço o processo como ele é, né? Então, conhecer o processo e ter controle do processo, controlar o processo, você só pode gerenciar o que você pode medir, né? Então, fazer diferente nesse novo momento implica em ter controle e conhecer o processo. Isso vai vir com você ter técnicas para entender o processo, como, por exemplo, modelagem. Você tem indicadores de desempenho de processo. As nossas empresas, nos últimos anos, se desenvolveram muito em entender indicadores estratégicos e gerenciar indicadores estratégicos. Mas a gente ainda tem uma carência muito grande de começar a conhecer e gerenciar indicadores de processo, uma coisa diferente da outra, né? Então, é a hora da gente começar a entender quais são os indicadores de processo, para entender se o processo está eficiente ou não e aonde que está a ineficiência do processo. Agora vai ser a hora de fazer mais com menos, né? De usar melhor o que a gente tem. E a melhor forma de entender o melhor uso dos recursos é olhando para os processos, é conhecendo e controlando os processos de negócio da organização. Não sei se você concorda com isso. Nossa, eu concordo demais. Que coisa boa, é por aí mesmo. Eu acho que a gente precisa ter clareza de onde vamos pisar, pelo menos, dentro de um mundo que não vai nos dar certezas.
Então, dentro da empresa, a gente precisa de uma certa clareza num mundo de incertezas. Olha, eu quero aproveitar para dar um oi para muita gente aqui que está mandando coraçãozinho, está entrando. Uma pessoa falou que o meu som não está tão bom. Me avisem se não tiver, eu tento trocar aqui. Eu só tenho medo de derrubar a live com isso. Mas eu posso tentar melhorar. É um prazer ter pessoas aqui. Nossa, Nivaldo, mas isso que você está falando dá um curso bom, não dá, não? Pior, né? Dá um baita de um curso. Pensa, num curso só se juntar pessoas e processos, em gestão estratégica de pessoas e processos. A ideia não é ruim, não, hein? Nivaldo, vamos conversar depois da live. Me aguarde. Vamos Me sim, né? aguarde. E por Me falar aguarde. em, por falar em curso e por falar em live, tem uma coisa que eu queria muito perguntar faz tempo. Faz tempo não, tem dias, né? Que é o seguinte, a gente está vivendo um momento nunca visto antes de usar os recursos tecnológicos para ser mais virtual, coisa que a gente achava que a gente sabia fazer, achava que a gente dominava, mas agora a gente descobriu que não, né? E que bom que a gente está descobrindo isso, né? A gente tá muito mais virtual de 20, 30 dias para cá, né? E existe uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas que diz que 30% de todas as empresas que agora estão sendo forçadas a atender virtualmente, a se relacionar virtualmente, 30% vão continuar, vão manter. E é algo que é muito próximo para mim, porque mesmo com todo essa quarentena, eu continuo atendendo clientes virtualmente, com toda a segurança, ou às vezes presencialmente, mas com toda a segurança. E todos os meus clientes, eles estão sendo unânimes em dizer para mim que eles estão impressionados com como eles conseguem trabalhar à distância e serem até mais eficientes. Então, o que eu estou querendo dizer? Na minha percepção e o que a gente está vendo, a gente vai ter um monte de gente e um monte de empresa usando o recurso de ter pessoas em home office, trabalhando remoto, né? E aí a pergunta é, como é que eu faço para garantir controle e produtividade dessa turma que não vai estar ali presencialmente sob o meu olhar, né, sob o meu controle? Como é que a gente pode fazer isso? Nivaldo, essa pergunta é tão boa e tão complexa que eu estou pensando por onde eu começo. E mais, se eu tivesse essa resposta, eu nem daria numa live, não, porque eu vou cobrar caríssimo para dar essa resposta. Porque essa é a pergunta que não quer calar, desde que as empresas foram obrigadas, porque a maioria foi obrigada a mudar o modelo mental e a cultura e aceitar o home office. Porque o home office não é novo. Em 2017, eu fiz uma visita para a L'Oréal, lá no Rio de Janeiro. Ela tem um prédio novo, lindo no Porto do Rio. E lá eles falavam que uma vez por semana todo mundo da L'Oréal já trabalhava de casa home office. Poderia trabalhar uma segunda vez por semana se negociasse com seu gestor. E isso aumentava a produtividade, diminuía a necessidade de espaços. Tem uma pesquisa da Deloitte, e é antiga, não é de agora, que fala que as empresas podem economizar até 30% com estrutura física com home office. Então, o home office, hoje, ele se tornou uma realidade obrigatória. Porque na cabeça, infelizmente, de muitos donos, de empresas que têm gestão mais familiar e etc., se eu não vejo uma pessoa trabalhando, logo ela não está trabalhando. E isso vai ter que mudar. Porque com home office, eu não vejo a pessoa trabalhando, vamos dizer assim, mas eu sei que ela está. E aí eu acredito que a gestão de processos vai fazer toda a diferença, porque eu vou, vamos dizer assim, ter um pouco de controle na medida em que eu tiver KPIs, que eu tiver processos, que eu tiver indicadores, que eu tiver tudo isso. É claro que nós vamos passar por um período de aprendizagem. Porque hoje muitas pessoas foram obrigadas a fazer home office da noite para o dia. Às vezes não tinha nem os equipamentos, a casa não estava preparada. A gente está tendo que combinar um home office com gerenciamento de crianças, com casa, com um monte de coisas. Então não é para ser assim. Nós acreditamos que as coisas vão evoluir e a gente vai ter um home office diferente, mais produtivo, um home office bem fundamentado, um processo de home office, vamos dizer assim. Mas essa é um caminho sem volta. Esse é um caminho sem volta.
As empresas não vão voltar como elas voltaram, a ser como elas eram antes. A gente, inclusive, não vai ter como trazer todas as pessoas de uma vez só. Então, nós sabemos que, mesmo com os decretos governamentais, vamos começar a trazer uma parte das pessoas de volta para as empresas, mas tem aqueles grupos de riscos que nós não vamos poder arriscar uma saúde, uma vida por causa disso. Então, muita gente ainda vai ficar de home office muito tempo. Então, e essa é uma nova realidade do mundo. E eu acho que as empresas têm muito a crescer, até porque elas estão aprendendo que mesmo com o home office, eu posso, para manter o engajamento e o acompanhamento, fazer reuniões estratégicas com todo mundo junto. Tem uma empresa para a qual eu trabalho que me contou que essa semana eles fizeram uma reunião de engajamento, de transformação da empresa, de acolhimento por outra empresa para 97 pessoas simultaneamente. Então, olha que coisa legal. A gente está podendo fazer coisas que antes a gente só imaginava que era ao vivo e acompanhar. Eu tenho conduzido alguns processos onde o home office depois vira um happy hour home. Happy hour home. Porque as pessoas aproveitam para contar os cantos das suas casas que elas gostam, para colocar suas coleções, para falar um pouco delas e se permitir conhecer. Então, é muito importante para o líder criar também esse acompanhamento e esse momento de troca, para que ele esteja presente, ainda que não presencialmente. Mas dá para fazer isso. Agora, haja mudança de modelo mental, principalmente para as empresas que têm gestão familiar. É um grande desafio. Sim. E o pessoal está colaborando aqui, ó, passou rápido, eu não pude ver quem é, mas falando que a experiência que a pessoa teve é que, às vezes, a experiência em home office, a produtividade é até maior, né? Alguém mencionou aqui que nasce uma nova pós do IPOG, provavelmente. É verdade. Em relação ao dar um que oi pro ele pessoal falou, do IPOG que está conosco. Quase não deve ter ninguém do IPOG, mas tudo bem. Isso, eu já vi vários. Eu também, não, eu já vi a galera de Maceió tá aí, galera de Salvador, já vi muita gente aí. E aí, uma coisa bacana, assim, tem um cliente meu que é aqui de Goiânia, aqui de Goiás, é o maior do segmento dele aqui, e ele já tem essa experiência. O que ele faz? O time de TI dele tem um grupo de colaboradores de TI que fazem o suporte cada dia da semana, uma experiência parecida com a que você contou, né? Cada dia da semana, uma pessoa trabalha em home office. E medido por indicador, a produtividade é no mínimo 15% maior quando a pessoa trabalha em casa. E aí talvez esteja uma dica boa dentro do que você falou para fazer esse controle. Indicador de desempenho que vem através de conhecer o processo e definir indicadores de processo, né? Muito bom, é um novo formato que eu acredito que vai trazer desafios, mas também vai trazer muito ganho para as organizações, né? É uma nova maneira, uma maneira estruturada que dá para medir, que dá para tudo isso. Olha aí, ó, a Luísa acabou de mandar. O judiciário aumentou substancialmente as decisões e sentenças por parte dos magistrados home office. Eu tenho uma amiga que ela é perita em um tribunal e ela disse que ela está fazendo as perícias com muito mais agilidade e eles conseguem dar andamento também. Nivaldo, vamos fazer um teste aqui online? Olha que tanto de gente do IPOG Cuiabá. Cuiabá, ó. É o seguinte, quem for do IPOG, manda um coraçãozinho aí pra gente, só pra gente ter uma ideia de como é que tá aí, ó. Quem for, manda coraçãozinho. Vamos ver o tanto de coração que a gente vai ter aqui. Muita gente, né? Tá. Muito bom. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Não, eu quero te fazer uma pergunta primeiro. Que você me convidou para essa live, né? Você é a dona da live, você me convidou. E todas as lives que eu vi até hoje tem um patrocínio de uma cerveja. Até agora eu não recebi aqui a minha cerveja. A do Gustavo Lima tinha, a do Bruno Marlon tinha. Pelo menos um refrigerante, um kisuke, não tem nada aqui. Vamos mandar um tangue? Vamos mandar um tangue? Bom também. É o seguinte... parece que pegou mal, parece que teve até uma chamada especial nessa história. De exatamente. Que andou bebendo demais na live. Então eu entendi. Como a gente tem um nome a zelar, como nós somos da carreira docente, a gente tem uma trajetória. Não dava, meu amigo. Mas pode deixar que eu vou mandar um tangue aí para sua casa, tá bom? Tá bom, eu vou ficar esperando, tá? Laranja, por favor. Tangue laranja, é o mais gostoso, certeza. É isso aí. E aí, você disse que agora
eu vou pensar o seguinte, Nivaldo, agora que você falou de home office, como é que eu posso, então, trazer mais produtividade para a gestão de processos linkadas à gestão de pessoas nesse movimento? Como é que eu ganho produtividade? Nossa, ó, Então, peraí, Nivaldo. Uma pessoa está dizendo aqui que Tang não vai deixar. Então é melhor eu é, te mandar uma frutinha para você fazer na sua casa, que aí a nutricionista vai deixar, senão ela não vai não, deixar. e o pior de tudo, você não sabe, essa aí é a minha nutricionista. Nossa, É a que perfeito! Rosana. Pensa. Ó, mas, ó, e tem alguém falando que vai mandar pinga cabaré pra gente aqui, ó. Pois é, essa aí é a Você minha vê, né? aluna, minha coach, minha cliente de tempos. Não, pelo amor de Olha Deus, fala para só. ela que não pode fazer isso, não. Bom, Ah, vamos tá lá. certo. Conta para mim como é que a gente pode ganhar, além do home office em si, já trazer essa produtividade a mais, como é que a gente pode ganhar mais produtividade e aprimorar a gestão com os processos nesse novo momento? Então, ó, a nutricionista tá falando que pinga pode. Mas olha só. Gente, eu Vamos lá. amei, sou Você nutricionista. viu, né? Eu vou para lá Então, também, eu amei. então, então, olha só. É uma coisa que a gente precisa entender, que parece simples de novo, mas que não é fácil de executar. A gente faz qualquer coisa dentro da organização por processo. Não quer dizer que porque não está desenhado, não é processo. Tudo que a gente faz dentro da empresa é processo. A forma como a gente vende é processo. A forma como a gente produz é processo. A forma como a gente armazena, entrega, tudo é processo. Às vezes aquilo lá não está formalizado, mas ele está acontecendo. É um processo. E como as coisas acontecem por processo dentro da organização, a melhor forma de eu saber como as pessoas podem ser mais produtivas é olhando para a relação das pessoas com os processos. É entender, então, que o trabalho é feito através dos processos, né? E entender que quanto mais eu alinhar o perfil certo de pessoa, a preparação certa das pessoas ao melhor processo, ao processo que vai ter a melhor entrega de experiência para o cliente, mais produtivo eu vou ser. Né? Olhando para o processo, eu consigo entender quais são os gargalos, quais são as desconexões, quais são os handoffs que a gente tem entre os papéis, e a gente consegue ajustar isso e entender qual é o melhor perfil de pessoa ou como preparar as pessoas, como capacitar para que elas possam executar esses processos da forma mais produtiva possível. Parece simples, mas não é. Por quê? Porque eu tenho que ter clareza dos processos, controle dos processos, né? E preciso também conseguir fazer esse encaixe de olhar para o perfil das pessoas e trazer para dentro disso. Nossa, Nivaldo, eu adorei isso, porque é uma mudança de mentalidade incrível. É uma mentalidade que a gente vai passar agora, e aí falando um pouquinho da teoria de mindset, né? Existem dois tipos de mindset. Mindset da escassez, que acha que nunca haverá o suficiente para todo mundo, então eu tenho que segurar o meu. E às vezes eu penso pequeno e eu seguro. E o da abundância, que é haverá o suficiente se eu rodar e se todo mundo tiver e se todo mundo se alimentar. Vamos dizer assim. E pegando o que você falou, eu vejo que a área de RH, ela trabalha inteirinha por processos e que daqui a pouco a gente não vai ter, por exemplo, uma descrição de cargo mais. A gente vai ter uma mudança de contratação e uma contratação baseada em processos versus o perfil de competências que eu vou precisar para aquele processo. Faz sentido isso? Total, faz todo sentido. E entender isso ajuda muito. E talvez entrando até num terceiro tópico agora, né, que a gente teria que abordar, isso me ajuda, inclusive, a trazer pessoas para dentro da organização. Né? Eu consigo, por exemplo, contratar melhor. O que é contratar melhor? É você ser mais assertivo na hora de trazer as pessoas, é você conseguir trazer pessoas que vão, de maneira rápida, entregar a produtividade que o negócio quer. Porque, vamos lá, se eu conheço o processo, se eu sei como o processo deve ser executado, se eu sei quais são as características, riscos, se eu sei
que o processo precisa, é muito mais fácil eu ir para o mercado e entender qual é o perfil de pessoa, qual é o skill que aquela pessoa tem que ter para executar aquele processo. Né? Normalmente, o que a gente faz? A gente faz o contrário. A gente traz as pessoas e a gente tenta adequar o processo para que aquela pessoa que já está ali possa executar. E não que isso não seja possível ou que isso não funcione, mas isso é mais trabalhoso, isso leva mais tempo, porque muitas vezes eu preciso ir ajustando as duas coisas, né? E se eu consigo já ter clareza do melhor processo e trazer pessoas ou preparar as pessoas que eu tenho para já atender aquele processo, eu consigo buscar produtividade mais rápido. Excelente. Olha, eu vou fazer um comentário da Svetlana, que eu tenho certeza que foi sua aluna também, uma querida, que eu trabalho junto com ela numa empresa. Ela deu 2 dicas legais. A primeira dica dela foi que a gente tem que falar com o pessoal da Piracanjuba, lá da sala dela, para trazer leitinhos nutricionais para nós, que vai ser muito bom e eu adoro o produto deles, né? Ela Que até falou o bom. nome do colega aqui para a gente chamar. E a Svetlana está perguntando o seguinte, Nivaldo. E a estratégia da logística e do e-commerce que vai otimizar esse sistema? O que você pode falar sobre isso? Olha só que pergunta interessante. Beijo, Paz Svetlana. É, quando a gente fala de e-commerce, né, a gente foca muito em duas coisas. A gente foca muito em estratégias de marketing e vendas, principalmente digitais, e a gente fala muito em tecnologia, que tecnologia que eu uso para disponibilizar a oferta, para fechar a venda e tal. Só que a gente esquece de uma coisa, a gente esquece que a gente vai ter que entregar aquilo que a gente vendeu, né? E isso ainda é físico, né? Porque tirando um serviço ou um infoproduto, que hoje está na moda, você precisa ter logística de entrega. Para pensar, vamos pensar, pensa na sua realidade local, né? Vamos pensar nós dois que estamos na mesma cidade, mas quem está na sua cidade aí pensa, quantos supermercados, hipermercados, quantos comércios tem na sua cidade, quantos deles já há muito tempo conseguem fazer vendas online e entrega online? Se a gente parar para pensar, isso é recente. E É por quê? poucos. E por quê? Porque não existia tecnologia para e-commerce? Não, esse troço Não, existe já há quase 20 anos, ou mais de 20 anos. Ah, é porque a gente não sabia vender pela internet? Não, né? Ah, é porque não tinha demanda. O que mais tem é gente que não quer ir ao supermercado, né? Por que que verdade. até hoje isso até bem pouco tempo atrás não funcionava? Por conta da logística de entrega. A gente conseguia trazer o cliente e vender no e-commerce, mas a gente não conseguia entregar. Não conseguia entregar no prazo, não conseguia entregar no pedido correto. Isso trazia uma insatisfação muito grande e logo as pessoas deixavam de usar. Né? A experiência que as pessoas tinham não era uma experiência adequada por conta da entrega. Na experiência de compra era fantástico, mas eu não recebia na hora certa, não recebia do jeito certo. E por que que isso acontecia? Problema de processo de logística. Né? Primeiro, o handoff entre o processo do e-commerce de venda com a logística, fazer isso conversar, né? A parte de estoque, também envolvendo processos de estoque, e a própria parte de logística. Então, tudo problema de processos ruins, processos ineficientes. Eu achava que o mesmo processo de estoque e o mesmo processo de logística que eu tinha para vender no físico, lá no checkout do supermercado, era o que ia fazer a minha entrega online. Não era, né? Não é. Mudança. Eu precisava iniciar essa mudança. Então, isso que ela falou é muito importante, né? É um jeito diferente de vender, vai ser um jeito diferente de programar a entrega, de fazer gestão de estoque e de cuidar disso. Aí nós temos que olhar para o processo, entender o que muda no processo com isso. Muito bom. Tá? E você sabe que eu estava lendo que o Uber agora já está equiparando a receita do Uber Eats com o Uber mesmo? Que a gente teve uma queda na demanda de Uber, claro, até porque ninguém pode sair, Sim. etc., mas teve um aumento incrível no Uber Eats. Então, que eles estão investindo agora em melhorar o Uber Eats. E eu estava lendo também do Rappi. O Rappi revolucionou o mercado de entregas. Outro dia, um amigo meu na área de treinamento, de uma grande empresa da área de materiais de construção, contou que eles ligaram para o Rappi para marcar lá em São Paulo uma reunião, porque eles queriam entregar pequenos produtos de construção civil via Rappi. E aí eles entraram e falaram, olha, a gente quer contratar vocês, fazer uma parceria, não sei o quê, e etc. E disse que o pessoal do Rappi falou, não, a gente precisa ver se a gente vai querer trabalhar com vocês.
Que a Legal. gente tem o nosso propósito, a gente tem as nossas formas de entrega, a gente tem os nossos processos e a gente tem que ver se vocês conseguem se adaptar aos nossos processos de logística e entrega. Olha que Mudança. mudou, era uma multinacional Gestão de falando com mudança. eles. É isso aí, né? Que bom, né? Mudou, E olha que mudou. bacana, ó, a Rosana, que é a nossa nutricionista, vai ser sua nutricionista agora também, né? Depois que Ela você vai vir cá conheceu tomar pinga, né? né, o tanto que a dieta dela é uma dieta aberta, né? Ela tá falando aqui, ó, ela é professora da Universidade Federal, né? E ela tá falando aqui que eles estão usando a mudança de processo para produzir e distribuir refeições para pacientes em hospitais e restaurantes. Olha que bacana, hein? E que isso é bacana? A gente acha que processo é para a indústria. Não, esse negócio de processo é para a indústria, né? Não, processo cabe em qualquer lugar. A gente tem exemplos históricos de pipoqueiro que ficou rico e tem sucesso profissional porque intuitivamente entendeu que ele podia melhorar os processos dele, né? Então isso cabe em qualquer lugar, né? Ué, É o que eu falo, processo e amigo, pessoa. amigo, cabe tanto em qualquer lugar que hoje eu ouvi um comentário de uma pessoa que está dizendo que aprendeu agora o processo de lavar a mão corretamente. Olha Porque, só. porque existe um processo de lavar a mão. Nós estamos desenvolvendo processos de desinfecção quando chegamos em casa. Tem cartilhas e cartilhas falando de todos os cuidados que você pode ter com compras. O que você vai fazer com as compras quando você chegar? O que você faz com a sua roupa, com o seu sapato, com tudo. Então, assim, o processo, eu tô quase falando que processo é vida. Mas eu não posso, se eu falar isso, você vai me querer com você pro resto da vida, né? Então, né? Mas processo e gente é vida, né? Vamos falar isso. Opa! Escuta, dá tempo de mais uma pergunta? Dá sim. Olha, Dá? a gente tem aí uns 30 e poucos minutos de live. Se tudo correr bem no Instagram, ele deixa a gente ficar até uns 55, 60. Ah, Então a gente não, ainda pode então. bater um papo e Tá. responder as perguntas. Quem quiser pergunta, Isso. faz aí. Pessoal, entra aí, faz pergunta, coloca comentário aí, tá? Olha Nossa, só. posso fazer uma brincadeira? Olha que legal essa, Nivaldo. Tem uma pessoa que colocou assim, ó, processo é para tudo, até para lidar com o marido em casa. Para tudo, para tudo. Adorei, isso mesmo. Não sei. Essa parte eu não sei. Ah, não sabe. Então tá bom. Tá Vamos lá. certo. Olha só, eu queria te perguntar uma coisa. A gente falou no começo sobre envolver as pessoas, né? Sim. Sobre a necessidade, a gente vai precisar mudar, e para mudar a gente vai precisar envolver as pessoas. E uma coisa que eu vejo muito, e que eu até escuto muito em sala de aula os alunos me falar, né? Nivaldo, o que você está falando de envolver as pessoas faz todo sentido, mas você não conhece meu chefe, você não conhece minha liderança, né? Você não, né? Lá em casa isso é diferente e tal, né? Então, e isso é verdade, e eu entendo quando essas pessoas falam isso, né? E aí a ideia, assim, o que eu queria conversar com você, até pela tua experiência nesse tempo todo lidando com gestão estratégica de pessoas e tal, é entender, assim, primeiro, o fato precisa envolver as pessoas, isso é um fator chave. Mas é importante, você falou muito de propósito, né? Você falou muito de um objetivo, né, comum, e essa história de propósito virou clichê, mas isso é muito forte, né? Porque É. o propósito, eu chamo ele de ganho mobilizador. Ele é um ganho, ele é um pote de ouro que está lá na frente que vai fazer todo mundo se movimentar para ir atrás do pote de ouro, né? Mas aí a minha pergunta, e talvez você pode me ajudar até respondendo as pessoas que me perguntam isso também, né? É possível envolver o time da organização para ajudar a gente a criar esse propósito? Assim, esse propósito, na minha percepção, uma coisa é a organização virar e falar, pessoal, nós temos que ir para lá, né? Outra coisa é você chamar as pessoas e falar assim, gente, para onde vocês acham que a gente tem que ir, né? O que vocês acham que a gente tem que buscar? A gente tem essa e essa situação, né? É possível fazer isso e como isso pode ser feito? Como envolver as pessoas na criação do propósito que vai direcionar e motivar todo mundo para a mudança, para o gerenciamento de mudança? Nivaldo, possível é.
Mas aí eu sempre faço uma pergunta para os meus alunos nas aulas, quando eles me fazem perguntas capciosas desse jeito, que você está me fazendo aqui, porque eu tenho um monte de clientes me assistindo e etc. Vamos lá. Se você quer a resposta do Castelo Encantado da Barbie, aquela que aparece nas revistas, nos documentários, nos livros, ou se você quer uma resposta lá, Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Ué, tem que ser na cara, né? Tem que ser vida a vida. Olha, esse seria o mundo ideal. Nós teríamos uma empresa com pessoas muito mais engajadas, com um propósito muito realizado e compartilhado entre colaboradores e gestão, e direção, e empresa, se a gente trabalhasse exatamente dessa forma. Se ao definir todo o nosso tripé cultural, que envolve o propósito, envolve valores, envolve a nossa missão, que se assemelha um pouco ao propósito, que envolve toda a nossa estratégia de visão também, a gente envolvesse as pessoas nisso. Porque as pessoas serão as responsáveis por executar isso lá na prática. E aí, esse é o diferencial. Se eu ouço todo mundo, eu posso pegar um ângulo agregador que só a diretoria, ou só uma consultoria junto, ou só a cúpula da empresa não viria. E isso agrega muito, 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 muito. Então, com certeza, envolver todas as pessoas, dar a clareza para os colaboradores de aonde a empresa quer chegar, para que eles caminhem juntos e façam a empresa chegar até lá com seus processos. Transparência, eu vou bater muito, porque eu estou vendo que as empresas que vão superar essa pandemia com uma marca mais forte para os seus colaboradores são aquelas que são acolhedoras para as pessoas nesse momento. E quando eu falo acolhedoras, eu estou falando para os clientes externos e internos. E também aquelas que tiverem transparência e boa comunicação. Essas vão sair muito vencedoras daqui a um tempo. A sua marca vai valorizar muito, porque elas estão ouvindo as sugestões dos seus colaboradores para resolver os problemas que elas estão enfrentando e também estão ouvindo a todos os clientes nesse processo. Então, um planejamento estratégico, vamos dizer assim, ideal, para que a gente defina toda essa estratégia e tenha propósitos engajadores e etc., precisa sim envolver todas as pessoas. Porque aí eu vou te devolver a mesma pergunta, depois vou fazer um comentário do Paulo Malta, aqui super legal também, e do Anderson, que é o seguinte... quando eu estou desenhando o processo, eu também preciso envolver quem faz a operação, quem está lá? Ou você chega, como você tem muito domínio, muita experiência, fala com o gestor e já define os processos? Como é que funciona na vida como ela é? Essa pergunta aí também é muito capciosa, hein? Mas, na verdade, você quer saber como é que funciona ou como tem que funcionar? Na Nossa verdade... Senhora! Essa é igual a história. Eu não quero o castelo da Barbie, não. Mas você pode Então, começar por ele, tá? tá. Começa pelo castelo da Barbie, que é como deveria funcionar. Depois você me diz como é que funciona na vida como ela é. Essa resposta a gente pode receber algumas universidades que a gente vai gostar, mas eu tenho que falar. Como é que é feito? Normalmente a gente senta com a liderança. Normalmente as pessoas sentam com a liderança e a liderança conta o processo. E o processo é mapeado em cima daquilo. O que sai quando eu faço isso? Sai uma coisa que a gente chama de should be, que é como o processo deveria ser. Como líder gostaria que o processo fosse. É por isso que a gente tem quilos, toneladas de desenhos de processos dentro das organizações que não refletem a realidade e que, com o risco aqui do que eu vou falar disso, mas nunca vão ser executados, porque são polianísticos, né? É caderno da Barbie, né? Então, normalmente é feito isso. Como que eu aprendi em 20 anos fazendo isso a fazer de uma forma que seja produtiva e funcione? Eu desenho o processo primeiro com quem opera o processo. Por mais que a pessoa às vezes não tenha maturidade ou condição de me contar como o processo funciona, eu vou para lá e eu dou um jeito de, com quem opera, entender como o processo funciona, que é o que a gente chama de as is, como o processo é.
Depois, eu vou para a liderança e valido com eles. E normalmente é uma briga. Por quê? Porque a liderança fala, não, mas não é assim que é feito. Não foi isso que eu falei que era para fazer. Pois é, mas é assim que estão fazendo, né? Então, o saudável, o produtivo é esse. Por quê? Porque eu vou entender a realidade. E com base na realidade, eu vou ajustar e vou modificar. Não é que a liderança não conhece a realidade. A liderança, ela tá, quando a gente lembra da pirâmide da empresa, né, ela tá no tático e principalmente no estratégico. Ela não tá, a liderança não está no operacional. Ela não tem que estar no operacional. Ela não tem que operar, né? E aí, muitas vezes, ela fica um pouco distante da operação e não sabe como as coisas acontecem. E conta pra gente um processo que não é o processo real. Então, respondendo para eles o que eu faço, que tem dado muito resultado, é desenha com quem opera e depois valida com a liderança. Ok? Opa, olha, o Matheus Galhardo está dizendo isso, que ele fale com a geral, os líderes são os últimos, e olhe lá, ó, ele está falando que de repente ele nem vai envolver os líderes. E eu quero voltar aqui, Nivaldo, a 2 comentários atrás, bem legais aqui, que é, enquanto o Anderson colocou, que enquanto a parte estratégica e o tático não entender que o operacional faz a parte... fica difícil atingir suas metas. Ele corroborando isso que você está falando aí. Mas eu tenho aqui o Paulo Malta comentando ainda sobre aquela ideia de que precisamos envolver todos. Então, não só para a definição e descrição dos processos, mas também na parte da estratégia, na parte do propósito. Que benchmark é algo que estamos fazendo diariamente hoje, envolvendo toda a nossa equipe, Paulo Malta, que é lá da Nutrial. Um beijo bem grande para o pessoal da Nutrial também. E ele está falando aqui, ó. Nivaldo, o Matheus tem uma pergunta para você. Como profissional de processo, quais conhecimentos vão ser necessários para se destacar no mercado de trabalho? Olha aí o curso de novo, ó, já estou vendo ele apontar. Já estou vendo módulos dele. Diga aí, você pode responder para o Matheus essa? O Matheus é suspeito, tá? O Matheus é cria minha. Então, o Matheus é suspeito. Mas olha só, mas por que ele está falando isso? Porque ele está vivendo na pele isso, né? Ele pegou um grande desafio numa grande empresa como gestor de processo, né? E isso essas competências houve uma mudança muito grande nisso, né? Antes o profissional de processo era aquele profissional que precisava saber desenhar fluxograma, né? Competência básica requerida, saber desenhar fluxograma. Mas se descobriu que não, que o profissional de processo, ele antes de tudo, ele tem que ser uma pessoa que tem visão estratégica. Ele tem que ter condição de compreender a estratégia do negócio. Por quê? Quando ele mexe num processo, aquele processo tem que entregar o resultado que a estratégia quer. Então, ele tem que direcionar a mudança do processo, já que a gente está falando de gerenciamento de mudança, né, para a estratégia. Então, ele tem que ter capacidade de compreender a estratégia do negócio. Outro ponto, que é a base dessa live que a gente está fazendo aqui, o profissional de processo ele tem que saber lidar com gente. Eu brinco, o profissional de processo tem que conhecer mais de pessoas do que de processo. Né? Por quê? Porque ele tem que saber envolver as pessoas na mudança, ele tem que saber lidar com pessoas, ele tem que fazer o balanceamento de carga entre capacidade das pessoas, necessidade do processo, né? Então, isso é muito forte. Eu diria que bases, existem várias, né? Mas se for para a gente, no tempo que a gente tem aqui, reforçar, primeira coisa, tem que saber de estratégia, tem que pensar estrategicamente para compreender a estratégia do negócio. E tem que saber lidar com gente, tem que entender de pessoas, né? Então, isso é muito forte. E eu fico feliz quando eu vejo a turma, tem muita gente aqui que é de gestão de pessoas, a Patrícia, né, que está aqui participando bastante, a Patrícia é uma psicóloga que eu estou convertendo ela para processo, né, e eu fico muito feliz quando a gente vê essa movimentação, né, de pessoas que sabem trabalhar pessoas vindo para processo e vice-versa, né, porque aí eu acho que o ganho que a organização pode ter muito maior e o nosso desenvolvimento do profissional, que sabe lidar com estratégia, sabe lidar com processo, sabe lidar com pessoas, esse cara é um mosca branca, né? Tem muita gente aí que não é de RH, mas que é de RH sabe o que eu estou falando, né? É a mosca branca, é o cara que vai ser perseguido, vai ser desejado pelas organizações. Não, ele vai ser e ele vai poder pôr preço. Na verdade, mais do que preço, ele vai poder pôr valor em tudo que ele vai trazer e agregar dessa forma tão diferenciada na empresa. E aí que a gente consegue, então, dar o objetivo que a gente quer trazer nessa live, que é
a junção processos e pessoas é o que faz o diferencial para a estratégia da empresa ser cumprida, para ela atingir seus resultados, para ela encantar os seus clientes, para ela engajar os seus colaboradores. Tudo versa ao redor disso, que é um grande diferencial das empresas. Porque não adianta também você ter pessoas muito competentes, mas não dar a elas as ferramentas, o direcionamento, o norte. E também não adianta você ter aquele monte de ferramentas, aquele monte de procedimentos softwares e etc., se você não tem a questão da influência com as pessoas, se você não sabe lidar com elas, convencê-las a fazer, entender o lado delas também. Porque a tecnologia ainda é muito nova para muitas pessoas. Então, muita gente está penando. Tem muita gente penando hoje, porque tem que aprender um monte de aplicativos, um monte de softwares para usar no home office, para fazer reunião. E essas lives aqui eu peno toda vez, porque uma hora, ó, faz isso, mudou aquilo, trocou aquilo lá. Então, olha, contar um segredo para vocês. Eu fui fazer um curso do Nivaldo, não faz muito tempo, não. E eu fui aprender visagem. Gente, eu penei nesse negócio, que vocês não têm ideia, não. Até hoje eu estou tentando construir uns fluxos, assim, de uns processos, mas, Senhor Jesus. Então, é um aprendizado muito grande para a gente trabalhar, porque envolve o modelo mental das pessoas que pode estar arraigado há um tempão, que tem dificuldade de lidar com essa mudança, de pensar na forma de processo. Eu vou fazer um último desafio, Nivaldo, para a gente responder as últimas questões aqui, que é o seguinte. Eu estou vendo que ver a organização na forma de processos é quase como aprender uma nova língua, uma nova forma de se comunicar com as pessoas, como se eu fosse aprender, não vou chegar aqui a mandarim, porque aí já é forçar muito, mas talvez é como aprender um alemão, é como aprender um inglês bom. O que você acha disso? Para mim é difícil falar isso, porque para mim é tudo tão, é tão É básico, porque você é né? bilíngue, né? Porque você é Mas quando, bilíngue. mas quando eu penso na dificuldade que eu tenho de lidar com pessoas dentro do contexto organizacional, eu entendo o que você está falando, que para mim isso é falar alemão, né? Entender como engajar as pessoas, como envolver, né? Eu consigo chegar lá, bater o olho e de cara ver as ineficiências do processo, ver o que precisa ser resolvido. Agora, entregar a melhoria funcionando é outra conversa. Por quê? Porque eu preciso envolver as pessoas da liderança, preciso envolver as pessoas que executam, né? Mas eu acho que tudo Outro dia eu estava conversando com a minha filha sobre isso, né? Sobre a questão de empreender, né? Como a gente vê que algumas pessoas nascem com um tino empreendedor e outras não. Mas isso não quer dizer que a pessoa que não nasceu não vai desenvolver a veia empreendedora, né? Ela pode desenvolver. E eu acho que é isso. A gente pode desenvolver, né? Um profissional que atua na área de pessoas, ele pode desenvolver a capacidade de enxergar processo, de melhorar processo. É o quê? É estudo, é prática, né? E aí, e da mesma forma, um bom profissional de processo, de projeto, uma pessoa mais técnica, ele não só pode, como ele tem que desenvolver a capacidade de lidar com pessoas, a capacidade de entender como as pessoas podem agregar mais valor aos processos e como fazer isso funcionar, como envolver as pessoas, né? Então, a questão é prática, é estudar, é ir atrás e é praticar. É fazer, né? É colocar a mão na massa. Eu acho. A gente aprende fazendo, não tem outro jeito, né? Então eu acho que é muito por aí, tá? E eu acho que essa é a beleza das pessoas, porque nós somos adaptáveis e flexíveis. Eu acho que essa pandemia está mostrando isso para a gente com muita clareza. Então, nós podemos aprender qualquer coisa desde que a gente se disponha a estudar, a se dedicar, a ter força, a ter resiliência e querer, de fato, estar disposto a pagar o preço. É Então, isso aí. quando as pessoas estão dispostas a pagar o preço, elas podem aprender qualquer coisa. É estudar isso mesmo, Lília. Estudar, estudar, estudar. Olha, tem uma recadinha aqui para você, porque eu não entendi esse recado não, tá? Ó, o professor Alberto Guzelino tá falando assim, ó, 0100100101010101010, processo 0101. Deve ser um recadinho, deve ser uma piada interna, deve ser Vou alguma ter, coisa de vocês dois. eu, Porque vou não ter é que minha, chamar, não. eu vou ter que chamar os meus colegas lá do Instituto de Informática da Universidade Federal para desvendar esse mistério, porque eu não entendi, não. Oh, coisa Um boa! Ele abraço está dizendo aí, que Lu. você é o mestre de processos dele. Que Eu quero mandar isso. um beijo aqui para um aluno que eu tenho,
que eu vou revelar que já foi meu aluno, acho que uns 8, 10 anos, o KF, tá mandando um beijo pro KF, né? E um beijo para todo mundo que participou. Eu quero agradecer todos que estiveram conosco aqui na nossa live. E conta um pouquinho, Nivaldo, agora nos momentos finais, que mensagem você quer deixar para quem esteve aqui conosco, estava nos ouvindo? Fala pra gente, por favor. Pessoal, primeiro quero agradecer, Cíndia, né, pela gentileza do convite, agradecer pela sua parceria de sempre, né? Tamo junto. E falar o seguinte, acho que a mensagem a gente acabou de dar, né? Agora é hora da gente se reinventar. Não são só as empresas que vão ter que se reinventar. Nós, enquanto profissionais, vamos ter que entregar coisa diferente, né? E não tem um momento na história nossa recente que esteja mais favorável para nós profissionais. Olha que besteira que eu posso estar falando aqui, né? Pô, Nivaldo, Ai, minha Nossa Senhora, bem no crise, né? finalzinho você vai estragar, vai ficar gravado. Olha, só avisando para você pensar. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram meu e seu. Depois ela vai lá para os nossos sites. Então você pensa antes de falar. Isso. Mas eu vejo que não tem um momento melhor para a gente mostrar a que a gente veio para esse mundo enquanto profissional. Porque não tem ninguém que vai precisar mais de ajuda na história recente da Segunda Guerra Mundial para cá do que as nossas empresas. As nossas empresas vão precisar de profissionais que as ajudem a sobreviver. As nossas empresas vão precisar de profissionais que as ajudem a ficar vivas e a retomar crescimento. Então agora é a hora de um cara chamado profissional de gestão. E o profissional de gestão, que consegue dominar processo, saber como pode melhorar as coisas, e que consegue dominar a gestão de pessoas, saber como usar melhor as pessoas nessa mudança, ele tem muita oportunidade pela frente. Então é desenvolver. Se você já tem uma dessas competências, desenvolva a segunda. Estude e pratique. Perfeito, é isso mesmo, esse é o tempo. Eu concordo com você que é agora. Todos nós, pessoas, profissionais, empresas, estamos e teremos que ser fênix. Nós vamos renascer com novas habilidades, novas competências. Vai ser fácil? Não. Vai ser dolorido? Vai. Mas a gente está preparado. Pode deixar que a gente tem garra para estar fazendo isso. Nivaldo, eu quero te agradecer de ter me concedido a primeira live. Que segundo aqui está rolando um bastidor aqui, tem que virar um curso, então vamos pensar nisso. Pro nosso, como você disse que infoprodutos está na moda, né? Vamos pensar nisso daí. Aguarde. Tem gente que quer mais, né? Tem gente que quer mais, mas o Insta está me avisando aqui que eu tenho 1 minuto e 54 restantes. Então, nesse tempo, eu quero agradecer todo mundo, deixar um grande abraço para continuar nos acompanhando. Essa live vai ficar salva nos nossos Instas. E quero dar um abraço especial ao Nivaldo, que é sempre um parceiro muito significativo e muito presente na minha história, que os meus alunos amam. Pensa, aluno de gestão de pessoas que ama processo quando estuda com ele, certeza. Nivaldo, o que você tem para falar antes da gente dar um tchauzinho final? Só agradecer muito a você, né? E dizer que nós estamos aí. Aguardem, que eu acho que isso aqui vai virar mais coisa, né? Acho que a ideia foi boa disso aqui virar alguma coisa que pode ajudar, não só você que está vendo aí, mas mais um monte de gente, né? E acho que é isso. Agora fiquem em segurança, fiquem bem. Isso tudo vai passar, e a gente vai estar junto quando passar, né? E é isso, vamos em frente. Beleza, gente. Então, um abraço a todos, fiquem bem. Espero que vocês tenham um ótimo restinho de semana e a gente se encontra em breve. Foi um prazer muito grande receber o Nivaldo, receber vocês e todos os compartilhamentos. Qualquer pergunta que vocês quiserem, podem mandar também inbox no nosso privado que a gente continua respondendo lá, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais.